Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui. O teste agora, pessoal, vai ser no transformador, pessoal. Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, já verifiquei tudo aqui mesmo. Não tem curto, não tem defeito aqui, não tem peça aberta, porque é poucas peças, né? Então, é uma coisa fácil de consertar devido a isso, né, pessoal? Porque não é um circuito muito complexo e também são poucos componentes, né, que dá para você testar até 1 a 1, se for o caso, né? Que foi praticamente o que eu fiz aqui. E aí eu tinha deixado por último, né? Assim, por último, tinha deixado o CI, porque eu já tinha olhado tudo e como eu não tinha o CI, não tinha como tirar essa dúvida logo. Então eu fiz o pedido, chegou o CI, botei, como vocês viram, e não resolveu, ficou do mesmo jeito. Aí eu pensei, cara, mas o que pode ser, né? Retirei o transformador fora, ó, tá aqui o transformador. Aí fiz teste com o multímetro, infelizmente com o multímetro não detecta nada, né? Porque aqui é uma impedância muito baixa, então você testando aqui com o multímetro, você vai achar que é normal, né? Agora a única coisa que não pode acontecer aqui mesmo de jeito nenhum é que assim, esses enrolamentos aqui, ó, esses enrolamentos aqui são do secundário, né? Ó, lá na placa é junto, esse daqui, aqui de um lado e aqui do outro. Beleza, aqui é a saída. E aqui temos aqui o enrolamento no primário, né? O enrolamento normal do primário. E aqui também, se você for medir, você vai ver também que é praticamente um curto também, né? Você tem uma resistência muito baixa. E esse outro enrolamento aqui é o enrolamento do auxiliar. É só aquele enrolamentozinho que é ligado a esse diodo, né? Esse capacitor, para gerar a tensão auxiliar aqui do CI. Depois que ela parte, né? É gerada essa tensão a partir do transformador. Então assim, não pode dar continuidade desse daqui, né, desse enrolamento para esse e nem para esse. E nem desse enrolamento nem para esse nem para esse. Aí então só tem que bipar mesmo. Só tem que dar continuidade a esses dois daqui para cá, esses dois daqui para cá e esses daqui para cá. Agora, daqui para cá, nesse caso aqui eu não sei se é desse jeito mesmo, porque veja bem, ó. Temos aqui uma parte de enrolamento, ó, mas eles não são emendados no outro. Aqui também tem uma parte de enrolamento, e eles não são emendados no outro. Então o que eu pensei? Se eles não são emendados no outro, eu acredito que seja um enrolamento aqui, ele vai ter que dar continuidade só com um daqui. Sim, apesar de que lá na placa isso aqui vai ficar junto, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo. Depois de eu retirar ele aqui, na minha mente o correto seria, né? É tipo colocar aqui, né, que aqui são vários fios em paralelo, né? Então pensei, colocar aqui sei lá, 3, 4 pernas de fio, 5, não sei, faz o enrolamento, chega aqui, solda aqui, beleza. O fio não é isolado, aqui feito a mesma coisa. Então eu acho que só era para dar continuidade para um desses, né, qual fosse ele, e assim o outro também, né? Apesar de, como eu estou dizendo para vocês, que lá na placa vai estar emendado os 3 aqui e os 3 aqui, entendeu? Só que eu peguei um outro transformador aqui, que é o que eu peguei fazer um teste ali, né? E eu percebi que até aqui mesmo tem um enrolamento igual aqui também, mas eles já até soldaram aqui, então não deu para me tirar essa dúvida se é como eu estou pensando, né? O enrolamento lá já está emendado aqui e aqui. Aí não deu para me tirar essa dúvida, porque nesse daqui, pessoal, esse daqui tá dando com todos esses daqui, esse com todos eles, esse com todos eles. Aí eu não sei se realmente o curto tá aqui, porque assim, um defeito tem aqui, pessoal. Veja bem, ó, esse bicho tá com defeito. Aí eu não sei se é por causa disso daí, né? Ó. O que eu fiz? Peguei um outro transformador, até com medo de colocar, por causa que ele é de outro modelo de fonte, também uma fonte diferente, quer dizer, esse circuito aqui também tem um PWM e tal. Não, esse aqui não é assim, um circuito parecido também, que tem aquela outra que é diferente, né? Que não tem PWM, mas esse daqui tem também. Mas o transformador, ele é bem um pouco mais robusto que esse, a primeira coisa que eu observei. Pouca coisa, mas uma diferençazinha. E também tem uma diferençazinha no enrolamento. O enrolamento desse transformador aqui, é diferente desse, essa posição aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó.
secundário, tá aqui onde é soldado, né? Secundário. A diferença tá só invertido esse enrolamento aqui, ó. Porque aqui é o enrolamento auxiliar. Esse aqui, né? É o enrolamento auxiliar. E o de cima é que é o enrolamento. O enrolamento mesmo do primário, né? Que vem para os transistores. Esse que é o auxiliar. Aí já nessa placa aqui já é o contrário. O que vem para o transistor é o de baixo, né? E o que vai para o auxiliar é o de cima lá, tá vendo? É por isso que eu botei ela aqui por cima, porque se eu tivesse colocado ela por baixo, não ia dar certo. E nem daria certo também, por causa que os pinos aqui é diferente, ó. Aqui é mais largo, né, do que aqui é mais estreito. Aqui também. Então, mesmo que encaixasse, ia ficar ao contrário. Quando eu viro ela assim, ó, veja que o que vai para os transistores aqui, ele vai ficar para lá, para cima, para a parte de cima, tá vendo? Vai ficar no auxiliar e o auxiliar para cá. Então, isso aí também não dá. Mas como era fazer só um teste, eu pensei, não, bota aqui por cima desse jeito. Aí soldei aqui no secundário. E aqui eu soldei o... Aí aqui, como ele tá emborcado para cá, né? Deu coincidiu de ficar para cá mesmo. O enrolamento do mesmo lado do primário, beleza? E o auxiliar para lá. Mas porque tá emborcado, entendeu? Se eu desvirasse, ficar ao contrário. E nem encaixa aqui, esse pino aqui também não encaixa, porque é diferente. Explicado isso daí, pessoal, porque às vezes a pessoa fica mesmo realmente se matando por um defeito que a gente jamais espera, como eu falei pra vocês, né? Eu nunca tinha pego uma fonte dessa com esse transformador alterado. Já tinha pego com esse transformadorzinho pequeno aqui, ó. Mas com esse grande aí é a primeira vez. Por quê? Porque ao ligar aqui, veja o que vai acontecer, ó. Fogo. Ó. Não funcionou de boa, não. Tá vendo aí? Esse bicho aqui com defeito, ó. Tá com curto e provavelmente esse curto aí deve ser no secundário mesmo, que tá igual eu falei pra vocês. Além dessa medição aqui também, não vou dizer 100%, né, que seja isso que esteja errado, mas eu acredito que pela configuração aqui tá errado, né? Porque se tá feito os enrolamentos aí, ó, separado e separado, apesar de lá e ficar emendado, mas se eles estiverem curto internamente, né? É tanto que eu percebi o que? Ele esquentando também, o transformador esquentando um pouco, assim também como os MOSFET. Aí eu pensei, cara, aqui tem, é um curto aí, né? E com certeza esse curto vai ser no primário, no secundário. Porque se fosse também no primário, sei lá, talvez até tinha queimado o MOSFET, sei lá, sintomas seria outro diferente, não sei. Mas quando eu percebi que sei esquenta, porque se fosse um defeito também de feedback, alguma coisa do tipo aqui, ou do sei oscilador, eu não ia esquentar os transistores aqui dessa forma, não ia esquentar transformador, né? Então, agora uma coisa interessante também, que esse transformador, apesar de toda essa diferença, aqui ele tá regulando e saindo os 12 volts tudo direitinho, pessoal. Não deu alteração não, que eu fiquei pensando, vai que o cara bota e sai 20 volts, 50, mas não, saiu a mesma tensão normal. Agora eu posso estar estudando aqui um jeito de estar adaptando esse daqui, se for o caso, que é o único que eu tenho disponível, essa fonte, que para tirar essa aqui do prego, é o jeito. Entendeu, galera? Porque para consertar esse transformador aqui também é meio... Talvez seja complicado de montar, apesar de eu ir tentar. Eu ainda não presto mais mesmo de manchar, tirar essa dúvida aqui desse enrolamento. Porque se esse enrolamento secundário for em cima do primário aqui, vai ser mais moleza, né? Agora se ele for embaixo, aí não tem graça aqui para me mexer não. Porque tem que mexer com o primário também, né? E lasca. Mas eu abri aqui para ver. Se ele for em cima, eu vou desenrolar e com isso tirar aquela dúvida, né? E aí sim, possivelmente, eu posso até tentar enrolar ele novamente. Quem sabe, né? Mais ou menos essa experiência aí. Porque aí, se eu conseguir soldar ele, é bom porque ele já vai o enrolamento primário, que eu acredito que não seja nesse enrolamento primário, né? Auxiliar. E já vai encaixar certinho lá. Vai ficar o transformador original do mesmo tamanho. E o fio aqui, eu tenho que colocar o mesmo fio, né? Mesma espessura. O mesmo tanto de bitola que tem aí. De bicho de espira e tudo mais. Tudo direitinho, né? Beleza? Então vou dar até uma conferida nesse bicho aqui. E pensa na fontezinha que... Ah, descobri. Não falei pra vocês que não ia desistir. Só ia desistir. Só ia parar quando eu conseguisse descobrir o que era. E tá aí a causa.
De 1000 acontece uma, mas acontece, galera.